Bora, Fiel, para mais informações do Coringão nessa sexta-feira. O Quesada trouxe pra gente aí informações exclusivas nessa sexta. Parece que o Corinthians ainda tem interesse na contratação do Guilherme Arana do Atlético Mineiro. E você acha que vale a pena tentar a contratação do lateral esquerdo? Comenta aí. E também tem a situação da patrocinadora master do Corinthians. O Quesada trouxe mais informações pra gente aí. E logo na sequência, o Ronaldo Giovanelli do Jogo Aberto aí, B da vida com as presidências anteriores no Corinthians, André Sanches, William e Roberto de Andrade aí, que deixaram o Coringão nesse buraco financeiro aí de bilhões, hein? Então se inscreva no canal, ative as notificações para você não perder nenhum vídeo do Coringão. Notícia sempre em primeira mão aqui no canal, sempre que sair a gente posta para vocês. Então já deixa aquele like, sem enrolação, bora pro vídeo. Quesada, Corinthians, vamos dar uma atualizada nas coisas. Ou uma notícia. Cadê o Pogba? Cadê o Pogba? E uma notícia vinda da Argentina a respeito do acidente do Garro, né, Quesada? Não muda em nada a situação, o cara morreu do mesmo jeito. Enfim. O motociclista, foi feito lá um exame pós-mortem, né? Sim. E encontraram traços de bebida e de drogas. Tá? A informação que está inclusive no diário. É um motociclista que estava sem capacete e sem tal. Sem capacete, documento vencido e tal. E agora estão analisando as imagens, porque parece que tem a câmera ali, tem duas câmeras, os caras estão analisando as imagens para saber o que de fato aconteceu. É bom lembrar que o Garro estava na avenida principal e o motociclista vinha numa secundária, né? Isso para a lei de trânsito esmaece um pouco qualquer tipo de... Sim, diminui o peso da culpabilidade, da responsabilização. Como bem explicou Leonardo Sica, né, que participou com a gente na segunda-feira, né? Essas situações podem vir a ser atenuantes, mas o que importa mesmo é quem teve mais culpa no acidente, independente, né? E isso a gente só vai saber se tiver realmente imagens, a investigação mais aprofundada. Mas, de certa forma, como você falou, não muda muito. O que a gente pode dizer aqui é esperar, lamentar uma morte, prestar solidariedade. É o que nós temos de fazer, lamentar a morte. E lamentar também o clubismo de algumas pessoas de usar uma tragédia como alguma coisa, né? Não é legal. Para destilar o seu ódio. Esse é o maior problema, né? Porque assim, o corintiano, independentemente de qualquer coisa, o Garro tá certo. Aí o anticorintiano, não, o Garro é um assassino. Então a gente tem que tomar cuidado com esse tipo de coisa. Esperar. É uma coisa que ninguém deveria se envolver, que é acidente. Rapidinho. Porque numa dessa fica provado que... Exatamente. Eu acho que assim, ambos estão equivocados, errados, pela ingestão do álcool e com a direção, tá? Agora, o que tenta se provar é que talvez o Garro estivesse na linha dele e o cara bateu no carro do Garro. Que é o que parece. O que parece, porque o carro tá amassado do lado. Fala, Quesadinha. O Corinthians atrás, esperando o Pogba, né? Pra ver se o Pogba fala sim ou não. Da parte do Pogba não tem pressa, porque só vai voltar a jogar em março. Mas o Corinthians precisa também definir, porque se não for o Pogba, vai ter que ir atrás de um outro cara no mercado. A história do lateral esquerdo que o Corinthians está atrás. O Corinthians quer muito o Arana, mas o Atlético Mineiro vai endurecer essa negociação. O Arana hoje, ali no valor de mercado, deve estar em torno de 12, 13 milhões de euros. É óbvio que o Corinthians não vai pagar essa grana, mas uma metade o Corinthians pode até negociar. Inclusive o Mateuzinho custou 4 milhões de dólares. Acho que 7 não está tão ruim assim para o Arana, que é um jogador de seleção, né? Corinthians atrás também de um zagueiro. Boca fechada não entra mosquito, tá? É a tática do Soldado e do Augusto, para não prometer algo e de repente não acontecer. Mas a torcida pode esperar que alguma coisa virá ainda para esse primeiro semestre para melhorar o nível do Corinthians. E o Corinthians preocupado em não perder, principalmente Bidon e Yuri. Enquanto a janela estiver aberta lá na Europa, até o último dia, há algum tipo de risco de perder esses jogadores. Lá dentro do Corinthians eles acham que não vai acontecer isso agora, mas na metade do ano sim. Mas até a metade do ano tem muita coisa para acontecer. Salários, para fechar, Quesada, alguma novidade? Falou que na semana passada acerta com os jogadores. E a informação que saiu agora é que o André Cury está acusando o clube de fraude e está bloqueando as contas na justiça. O Corinthians fez um documento aí, que é o tal do RCE, que é o Regime Centralizado de Execuções, que faz parte de um plano para organizar as ordens de pagamentos de credores e execuções judiciais. Ou seja, a grana que entra, ela não vai para pagar as dívidas, ela é usada para o Corinthians pagar aquilo que tem que ser pago nesse momento. São ações executadas. Só que ao entrar na justiça, o André Cury conseguiu, de alguma maneira, buscar o dinheiro que está entrando agora. Por isso que o Corinthians
atrasou essa grana aí de pagamento de salários dos jogadores. André Curi, que é empresário. Empresário do Yuri, empresário do Charles, e que intermediou a negociação para a vinda do técnico Ramon Dias e o Ramonzinho, que é o filho dele. Ou seja, eu acho importante sempre lembrar... A situação é complicada aí, né? É importante sempre lembrar, o torcedor não gosta, mas o clube tá bem, o time tá bem, entrosado, o elenco tá feliz, o técnico tá em alta, não sei o quê, mas as finanças do clube ainda estão muito problemáticas. Isso não pode ficar para debaixo do tapete, porque a longo prazo isso aí vira problema. Uma hora explode. Só um teaser de 10 segundos para você, Flavinho. Segunda-feira, eu vou trazer uma projeção de 5 anos que eu fiz pro Corinthians pagar as dívidas, tá? Tá. Falei pro Miquel falou, porra, totalmente... Uma estruturação da dívida, a corintianos assistam. Só um teaser, o Corinthians vai fazer 5 bilhões nos próximos 5 anos, no mínimo. A dívida é a metade disso. Então, dá pra pagar. Dá pra pagar a dívida e a outra metade, se não roubarem... Fazer um time. Paulo, porque no Corinthians, antigos fantasmas voltaram a assombrar os bastidores do time paulista. Tem zumbi, tem fantasma lá, tá? Tem fantasma. Nem sempre terra firme, mas passos precisam ser dados. Da Argentina vem uma informação importante no caso do acidente automobilístico envolvendo o meia Rodrigo Garro. De acordo com a promotoria, o motociclista que morreu no acidente, pelos exames realizados, testou positivo para o consumo excessivo de álcool. Exames que também apontaram a presença de maconha e cocaína. A habilitação dele estava vencida há 1 ano. Garro teve a confirmação de consumo de álcool em dose abaixo do mínimo permitido e então foi liberado para voltar ao Brasil e responde por homicídio culposo, quando não há intenção de matar. Vida que segue para ele e para o Corinthians. Treinos que visam a estreia do time no Paulistão. Dia 16 contra o Red Bull Bragantino em Bragança Paulista. Vai ser o primeiro do ano. Nesses dias que antecedem o primeiro compromisso de 2025, velhos problemas voltam a aparecer por aqui. Por exemplo, os salários dos jogadores e da comissão técnica deveriam ter sido pagos até o 5º dia útil de janeiro. Não foram. A direção alvinegra promete regularizar a situação na próxima semana, inclusive antecipando os direitos de imagem, que normalmente são pagos todo dia 20. É aguardar e também se preocupar com outro problema que ressurgiu. O empresário Juliano Bertolucci, maior credor do Corinthians, desistiu de esperar por um acordo amigável e entrou na justiça cobrando uma dívida milionária, 78 milhões de reais. São valores que se arrastam há anos, dívidas relativas a gestões de 4 presidentes, Roberto de Andrade, André Sanches, Duílio Monteiro Alves e do atual presidente Augusto Melo. Desmembrando esse problema pelo volume financeiro, o Corinthians deve a Bertolucci 43 milhões de reais relativos aos direitos econômicos do volante Ramiro, que veio do Grêmio. São 24 milhões e meio de reais relativos a empréstimo mútuo entre o empresário e o clube. 6 milhões e 250 mil reais pela intermediação dos contratos de Jô, Douglas Augusto e Léo Santos, além de direitos de imagem do atacante Jô. 3 milhões e 720 mil reais pela intermediação do contrato do volante Paulinho e outros 322 mil reais como parte da comissão do lateral direito Mateuzinho. E assim, nem sempre pisando em terra firme, segue o Corinthians. Essas dívidas relativas a muitos jogadores que nem estão mais por aqui podem bloquear as contas do alvinegro se não forem negociadas. Jô, Léo Santos, Ramiro, não vai ser fácil para o corintiano esquecê-los. É aquela história, compromisso é compromisso. Nem sempre se pisa em terra firme, mas novos passos precisam ser dados. É a vida do Corinthians, a saúde financeira não vem nada bem e a gente já sabe, isso também não é um segredo. O Augusto Melo, ano passado, assumiu uma grande responsabilidade
Foi um ano de muita turbulência com a barca, com a ausência de chegadas, né? Atletas demoraram. Agora, as dívidas são enormes, né? De jogadores que já passaram muito tempo, estão devendo o Jô ainda. Então... E aí, como que você vira para o elenco que conseguiu dar a volta por cima, termina bem a temporada, classifica para Libertadores, coloca o Corinthians no eixo de novo e fala, olha, tá atrasado, aguenta mais um pouquinho, até porque uma das principais patrocinadoras não tá podendo agir, né? Não, e aí é o seguinte, Lívia, nas redes sociais, quando eu falei do Corinthians aqui, falaram, o Ronaldo tá passando pano pro Augusto Melo. Olha de onde tá vindo isso aí. Pois é. Isso aí tá vindo lá desde, 2015. Você falou do Jô, da dívida com o Jô. Se puxar, tem mais gente aí. E como é que passou pelo Conselho essa dívida toda aí que está estourando agora? Como é que as contas do Duílio foram aprovadas? Como as contas do Roberto Andrade foram aprovadas? Como as contas do Andrés foram aprovadas? Como que foi aprovado isso aí? E o Conselho agora também não vai se manifestar? Ou vai pedir o impeachment do Augusto? Gente, vocês têm que trabalhar no caminho certo, que é o clube. Vocês têm que estar... Vocês aí do Conselho, turma, você tem que orientar aí a turma aí, o pessoal de ética do Conselho aí, que tem que estar no caminho certo, irmão. Se o cara tá trabalhando lá, tá buscando dinheiro, se é o caso que ele tá fazendo, vocês estão querendo impeachment? E essas contas absurdas estão aparecendo aí. O nome do Corinthians mais uma vez jogado aí, ó, na lama. E vocês não estão se manifestando, fazendo nada. No mínimo tem que ter uma reunião no conselho aí para puxar essas contas novamente e punir os culpados que fizeram essas contas todas aí e que foram aprovadas por vocês. É brincadeira, aí vocês estão brincando comigo. É que no final das contas o Corinthians enxuga gelo, né? Então, e agora sobra pro Augusto Melo. Você tá passando pano. Não, se ele errar também, ele tem que estar nessa lista aí de culpados. Agora, tem que ver esse valor todo, por que tá todo mundo vindo agora à tona isso aí? O conselho tem que ver, o clube que fiscaliza, o pessoal que fiscaliza tem que ver, o pessoal do CORE, todo mundo tem que se manifestar agora em prol do Corinthians, pro Corinthians respirar. É isso. Não é possível. Se impeachment resolver esse problema, né? Vai subir as contas, vamos derrubar o Augusto Melo e as contas evaporaram. Não, gente, não funciona assim. Agora, Ronaldo, início de temporada, a galera passa por aquele trabalho ali na balança, o peso, para saber como que volta de condicionamento físico. Você tem uma boa notícia ali dos bastidores da apresentação do elenco corintiano, E uma coisa que eu nunca vi assim, porque as férias o cara fica 30 dias e ele acaba treinando, então, mas ele se excede um pouco na alimentação. Sim. E não vai comer aquela alimentação sagradinha ali, que é toda regradinha também, que é ali no dia a dia, porque o cara tem que estar bem fisicamente. E todo mundo voltou com peso normal lá no Corinthians. Impressionante. Fininho, todo mundo voltou bem. Parabéns a vocês, eu nunca vi isso, hein? E olha que eu joguei aí uns 20 anos por aí, sempre voltava um cara acima, outro não. E o Corinthians, todo mundo voltando ali no peso para começar bem a temporada. Parabéns aos profissionais aí. A pergunta que não quer calar. Como que você voltou para o início da sua temporada, Ronaldo? Ainda bem que eu não saí de férias, que eu continuei aqui. Ainda bem que eu trabalhei no Natal, né? No Ano Novo. Aí eu me segurei. Não, também segurei, que senão como é que é isso aí? Pode me vendo. Ainda bem que quem pergunta aqui sou eu, porque o retorno da... Você teve piriri aí, bebê. Você teve piriri. De que eu tenho que falar agora, chefe? Muito bem. No Corinthians, o dono da VaideBet, que é a ex-patrocinadora do Corinthians, aquela que teve que sair da jogada, diz que não conhece intermediário em contrato com o Corinthians. Foi ali que teve o começo do rompimento, né? Pintou um intermediário ali, VaideBet saiu de cena, o Corinthians já está com a Esportes da Sorte, que também está enrolada. Então é uma novidade nessa história, né, Vessa? Corinthians tem uns nomes curiosos, né? Cassundé, Mané da Carne, Nenê do Poço. Nenê do Poço, exato. Né? Assim que o Palmeiras tinha os italianos. É de lei, Brachop, né? Nicolin. Futebol é Momenzi, meu amigo, vai. Essa história tá cada vez mais nebulosa, né? Esse filho aí não tem pai, ou na verdade tem vários pais. E aí começa tudo lá atrás, quando o Juca Kfouri, inclusive, divulga a criação daquela empresa fantasma, que receberia o dinheiro da outra empresa, que era a quem intermediou supostamente o acordo com o Corinthians. 25 milhões seria o valor da intermediação, ou seja, 25 milhões sairiam dos cofres do Corinthians se não acontece tudo aquilo que aconteceu, aquela divulgação da empresa laranja e tudo mais. Então, as versões são muito conflitantes. O Corinthians diz que essa empresa do Alex Cassundé, rede social mídia,
foi quem intermediou. Aí, em depoimento à polícia, o Alex dessa empresa fala, eu não pedi nada, foi eles que me ofereceram. Aí agora o dono da Vai de Bet, em depoimento à polícia, diz, cara, eu não combinei nada de comissão para ninguém. Eu simplesmente fechei com o Corinthians um valor e aí era o Corinthians que ia ver para quem ele ia passar, ia dar comissão, mas eu não combinei. Agora está surgindo, a Gazeta Esportiva traz hoje, o depoimento do cara que se diz ele realmente como o pai da história. O cara que fez de verdade a intermediação e o filho, e esse cara era ex-sócio do Gustavo Lima, tá aí no mundo sertanejo. Foi ele que fez a ponte com uma pessoa do Corinthians, veio se reunir aqui no hotel em São Paulo e tudo mais. E ele disse que foi passado para trás, deram um passa-moleque nele, tudo na visão dele, e que ele era o cara para ganhar essa intermediação, porque foi ele que fez a ponte entre a Vai de Bet, que ele conhecia o dono, e a pessoa do Corinthians, que ele também conhecia e fez se aproximar com a diretoria do clube. Então, são várias versões que vão colocando esse... Toninho, né? O Toninho, que é um ex-sócio do Gustavo Lima. Ele que conhecia alguém do Corinthians, que fez a ponte. E no mundo dos negócios, quando você faz esse tipo de intermediação, você tem ali 5%, 7%, 10%, é mais ou menos o que o mercado paga. Só que agora fica, o Corinthians disse que foi o Alex disse que nem pediu, que foi o Corinthians que ofereceu. A Vai de Bet diz agora que não tinha nada combinado e que só acertou com o Corinthians. Agora surge esse outra figura, que é nova no caso, dizendo que foi ele que fez a intermediação. Enfim, esse caso vai ter muito pano para manga ainda. A Polícia Civil segue colhendo os depoimentos, as oitivas estão sendo realizadas e agora a gente vai ter que aguardar. Mas é isso, esse caso aí só vai ter uma solução a hora que sair o inquérito, indiciados e tudo mais. Vai demorar porque... Agora tem uma questão, né? Conseguiu um juiz nesse estado de São Paulo. E o Arnaldo, que não está entre nós por enquanto... Desculpa, fala. Não, para assinar a quebra do sigilo bancário fiscal dos envolvidos. E pelo que falam também, que o lance do intermediário do Corinthians é um grãozinho perto de uma investigação muito maior. Ele é só que está sendo feito. Pontinha do novelo. Quase que a polícia não importa para ela quem é o intermediário. Tem um negócio muito maior de outros ramos de atividades que a polícia está atrás. Então isso daí meio que é uma partezinha pequena da investigação. Esse é o ponto, né? Eu só comecei o novelinho ali. Outra coisa que eu pergunto a vocês. Vamos aqui... É uma novela aqui. Imagina que somos todos atores. Eu sou... Hã? Já é um pouco isso, né? Não, eu sou canastrão, né? Péssimo ator. Mas fala. Mas vamos lá. Eu estou interessado em vender um produto para o Corinthians. Eu vou falar com o Toninho Sertanejo? Mas Vem cá, o Thiago Maranhão, vocês conhecem, né? Sim. Grande jornalista e tal, claro. Assessor de imprensa. Pelo amor de Deus, ou faz como a Leila, ligou lá no clube social, alguém atendeu, eu quero patrocinar o Palmeiras. Passou lá o ramal, estava ocupado, ligou de novo, conseguiu falar. Eu falei que vai procurar o Toninho Sertanejo. Por mais que ele tenha... É o cara do telefone, o cara que atendeu podia falar, eu fiz a intermediação. Isso. Eu sou intermediário. Quer dizer, sabe que Mas fica tudo muito... É aqui a história que o Vessone fala, né? Existe o clube da porta para fora, que é imenso. Não parece sério isso, e tem o clube da porta para frente, para dentro. Não, mas não parece sério, pô. Caramba, não parece sério. Agora, Vessa, como é que tá a parada dos atrasos dos salários? Vai pagar? Tem data? Supostamente semana que vem. É o combinado, pelo menos é o alerta que foi dado aos jogadores. A informação que todo mundo tem é de que os jogadores entenderam a situação e que o Corinthians, inclusive, prometeu pagar adiantado o direito de imagem, que é no dia 20. Então, o combinado com os jogadores foi: vou te dar mancada na parte da CLT no dia 5, mas eu te adianto o direito de imagem do dia 20, o que os jogadores entenderam
numa boa. E para finalizar o vídeo agora, com relação ao futebol feminino, a Marta renovou com o seu clube nos Estados Unidos e frustrou os planos do Corinthians. O Corinthians que até entrou em contato com a jogadora e tornou um sonho real, porém ela resolveu ficar nos Estados Unidos. A ideia da diretoria do Corinthians era fazer Marta uma garota propaganda do futebol feminino. O negócio era bem complexo, mas a direção acreditava que poderia ser possível trazer a jogadora para o Corinthians. Apesar disso, os planos acabaram de ser frustrados com a renovação de contrato da rainha do futebol com seu clube dos Estados Unidos. Marta ficará no Orlando Pride por mais 2 temporadas. Um anúncio foi feito pelo clube nessa quinta-feira. A jogadora chegou ao time dos Estados Unidos em 2017 e participou do fortalecimento de todo o projeto do futebol feminino lá da sua equipe. No último ano, ela conquistou o título da NWSL, sendo uma das lideranças técnicas do seu clube lá nos Estados Unidos. E a parceria com o clube segue para a próxima temporada. O objetivo da atleta é atuar por pelo menos 2 anos. Ela quer seguir no clube lá porque se trata de um projeto grandioso e também ela tem uma vida estabelecida nos Estados Unidos. Um projeto aí pós-carreira também faz parte das pretensões do clube e atleta. Então esse foi, deixa seu like, se inscreve no canal, ativa as notificações para você não perder nenhum vídeo do Coringão. Então até o próximo vídeo, valeu, é nóis.